boa noite. É com muita alegria que chegamos à noite de encerramento do 10º Simpósio de História Cultural. E, nesta noite, temos a fala de encerramento, a conferência de encerramento proferida pela professora Rosângela Patriota Ramos e intitulada Modernismos e Aspectos da Memória Histórica sobre a Cultura Brasileira Contemporânea. Seja muito bem-vinda, professora Rosângela. É uma alegria estar mais uma vez nesta noite. Eu vou fazer a apresentação de forma que todos, na verdade, já a conhecem muito bem. E queria começar dizendo que Rosângela, sobretudo, é uma querida amiga, não só minha, mas de todas as pessoas que a circundam. Ela também, além de grande amiga, é professora, assistente e doutora no programa de pós-graduação em Educação, Artes e História da Cultura, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora Produtividade CNPq e professora titular aposentada da Universidade Federal de Uberlândia. Publicou inúmeros livros, dentre os quais podemos citar Antônio Fagundes, No Palco da História, um ator, de 2018, organizou inúmeras coletâneas. Eu acho que a Zemar caiu, né? Vamos aguardar um pouquinho. Olá, vamos aguardar um pouquinho. Boa noite a todas e a todos. Vamos aguardar uns minutinhos para o professor Zemar retornar. Caiu a energia, ele acabou de informar aqui. Bom, tudo tem acontecido, né? Nós já tivemos o canal invadido na segunda-feira, tivemos robô entrando nos comentários, tivemos a instabilidade das salas dos simpósios e agora caiu a energia, mas nós estamos chegando ao final, isso é muito importante. Bom, ele já apresentou, acho que parcialmente, a professora Rosângela. A professora Rosângela também é coordenadora da rede de pesquisas, da Rede Internacional de Pesquisas em História e Culturas no Mundo Contemporâneo. É também editora da revista Fênix, Revista de História e Estudos Culturais, e também tem alguns livros lançados, dentre os quais eu destaco Teatro Brasileiro, Ideias de uma História, lançado pela editora Perspectiva, esse aqui. Temos também Vinhaninha, um dramaturgo no coração do seu tempo, lançado pela editora Ustec. Temos também Antônio Fagundes, No Palco da História, um ator, lançado pela editora Perspectiva também. E muitos artigos publicados, né? Tem uma vasta produção acadêmica de muita qualidade e relevância. Então, eu passo a palavra para a professora Rosângela iniciar a nossa conferência de encerramento. Boa sorte, está contigo. Muito obrigada, Robson. Boa sorte, vou precisar. Desde já eu agradeço a todos e a todas que aqui estão para ouvir essa conferência, muitos por solidariedade, porque nós estamos no último dia, e o último dia é cansativo, e nós, enfim, antecipamos as nossas atividades, porque às 21h30, né, existe aí o debate final. Quero agradecer imensamente a todos e a todas que participaram, sejam apresentando os trabalhos em simpósios temáticos, seja coordenando os simpósios temáticos, seja participando das mesas redondas, das conferências, e, fundamentalmente, aos meus parceiros de crimes e pecados neste 10º Simpósio de História Cultural.
professor Dr. Alcides Freire Ramos, professor Dr. Robson Pereira da Silva, professora doutora Thais Leão Vieira, professora doutora Laís da Cruz Capelozzi e professor doutor Azemar Soares Júnior. Nós, enfim, fomos o Exército de Brancaleone que levamos a termo este evento. E um agradecimento muito especial, afetuoso, amigo de coração ao Robson e à Laís, que foram verdadeiros heróis da resistência para que tudo corresse a contento, né? E devo dizer e agradecer aos meus colegas e amigos e parceiros de CRIB que acabaram me indicando para esta conferência de encerramento. Devo dizer que eu não me autoindiquei, não é? Eles me indicaram e eu aceitei, né? Então, eu espero fazer uma fala que não canse vocês, uma fala que traga uma discussão em torno de todos os debates que nós construímos durante essa semana. E enfim, vou para mais delongas, e, por fim, não menos importante, eu tenho que agradecer ao CNPq, que nos concedeu um apoio que vai propiciar que nós possamos cumprir todos os compromissos deste simpósio, que não se encerra com as apresentações, mas se encerra com a publicação dos anais, se encerra com a coletânea dos coordenadores de simpósios, se encerra com o livro das conferências e mesas redondas. Então, quer dizer, e além disso, é uma coisa que alguns devem estar esperando com ansiedade, com a publicação do quarto e do quinto prêmios Sandra Jataí Pesavento, a quem também eu agradeço, a professora Thalita Freitas, que ajudou imensamente, fez a condução do processo de avaliação do prêmio, dos trabalhos apresentados ao prêmio Sandra Jataí Pesavento. E quero também, de antemão, já agradecer a todos que enviaram os seus trabalhos. Então, posto isso, eu vou começar a minha conferência, que ela vai ser dedicada à memória de dois grandes intelectuais brasileiros e dois grandes mestres para mim, Jacó Ginsburg e Carlos Alberto Vicentini, né? Que são aqui os meus grandes interlocutores do trabalho que eu vou desenvolver. Primeiro, porque o Jacó foi meu professor e, ao longo dos últimos 16 anos da vida dele, de 2002 a 2018, nós fomos grandes parceiros intelectuais. Nós escrevemos muita coisa, nós dialogamos, nós publicamos, e eu já conhecia a generosidade do Jacó como professor, e eu conheci a generosidade do intelectual, do parceiro, do crítico, e de alguém que não tinha medo do debate, e não tinha medo da ousadia. Bom, quanto a Carlos Alberto Vicentini, eu acho que é um dos mais injustiçados historiadores brasileiros. Um trabalho que merece ser lido, um trabalho que merece ser discutido, um trabalho que é tão contemporâneo, mas é tão contemporâneo que inúmeras das questões que a historiografia tem colocado, o Vicentini antecipa em vários níveis. E acho que a leitura da Teia do Fato, a sua tese de doutorado, publicada pela editora Ucitec, clarearia muito e traria contribuições e horizontes larguíssimos para as reflexões. Feito esse preâmbulo, eu vou iniciar a minha fala com duas citações, mas eu prometo que eu não vou fazer muita citação, não, tá? A primeira citação é da Hannah Arendt, na Tradição Revolucionária e seu Tesouro Perdido. Abro aspas e cito: pois se é verdade que todo pensamento se inicia com a lembrança, não é menos correto que nenhuma memória perdura e permanece intacta, a menos que seja condensada e inserida num conjunto de noções conceituais, dentro do qual ela possa afirmar-se cada vez mais.
as experiências e mesmo as narrativas que brotam de tudo aquilo que os homens fazem e atravessam, dos acontecimentos e ocorrências, se dissipam na inanidade inerente à palavra viva e aos feitos vivos, a menos que sejam discutidos, comentados, vezes sem conta. O que salva as ações dos homens de sua inerente inutilidade não é outra coisa senão essa discussão incessante que se trava em torno delas, a qual, por sua vez, permanece inútil, a não ser que dê origem a certas concepções e determinados marcos dominantes que favoreçam uma futura evocação ou que simplesmente lhes sirvam de referência. A essa citação da Hannah Arendt, eu agora cito um trecho da Teia do Fato de Carlos Alberto Vicentini. Abre aspas. Dessa forma, refazendo a memória, o poder e suas correntes conflui para o estabelecimento de uma percepção unitária, memória do vencedor, tomando esta o estilo de grande interpretação conformadora do próprio tempo. A diferença, na sua qualidade, é dada pela revolução/marco, ponto comum ao qual todos se referenciarão e relacionarão diferentes percepções, respeitando, todavia, a temporalidade maior. Em suma, sob a política oligárquica, contra ela, todos estiveram, e graças a ela foi possível a cristalização da consciência nacional, novamente todos aí, até os falsos guias como adversário, em um ponto definido. Transubstanciado em outubro, temos aqui a Revolução de 1930. Forma pela qual a história se realiza, a ideia de revolução. Una porque o todos envolveu-se nela. Aparece unida ao de 30 como fato. Deixa de ser tema para transparecer a realização coletiva e já é dada. Instaurar a ideia como fato é o mesmo que constituí-la ponto central da memória do vencedor e ideia imprescindível para o efetivo controle do poder político. Este localizar situa o vínculo pelo qual o geral ter-se-ia expressado, ainda que por meio de aspirações, de uma representação de vanguarda e, finalmente, por meio de uma mobilização efetiva. Vinculados pela participação revolucionária e a eliminar, e por fim, um outro tempo, final e início perceptíveis em outubro. A partir daí, Revolução de 30 indicará a legitimidade a caracterizar-se pela necessidade da obra a ser em aberto, mas que já não é, supõe mobilização, pensando-se apenas em outro estilo administrativo. A este cabe a definição daquela. Estamos diante de um movimento que passa pelo apropriar-se da ideia de revolução, situando-a em um ponto determinado, e diante de lutas pela apropriação do próprio fato, uma vez constituído. Fim da citação. Bom, por que eu iniciei com essas duas citações? Porque elas são, a meu juízo, o âmago do grande argumento que está no debate em torno dos modernismos, em torno da Semana de 22, em torno do lugar deste movimento e os desdobramentos. E eu pensei isso e fui pensando à luz, né, das questões e dos debates que eu ouvi durante essa semana, ao lado, né, de um conjunto de leituras já feitas. Então, eu diria, um processo de memorização que, a partir de um acontecimento tornado marco, clivou o tempo e estabeleceu o lugar da periodização, o lugar do Semana de 1922, de arte moderna. Um exemplo significativo é a efeméride, né? Como marco periodizador constituído pelo próprio processo histórico. Nesse sentido, gostaria de retomar essas ideias as ideias que eu discuti com Jacob Ginsburg, num livro que nós escrevemos a 4 mãos, Teatro Brasileiro, Ideias de uma História. E aqui eu preciso fazer um parênteses para mencionar a grandeza do Jacob. Um homem já com mais de 80 anos, chegando aos 90, mas um homem de uma vitalidade, de uma energia, e que
comigo, estabeleceu um desafio de construir um livro crítico à historiografia do teatro brasileiro desenvolvido nas escolas de artes cênicas. Então, o Jacó, junto comigo, ele estabeleceu esse debate e esse livro, enfim, fruto de um trabalho e de uma discussão que trouxe, eu acho, que contribuições para os estudos no campo da historiografia e no campo da questão teatral. E por que eu digo isso? E por que eu estou mencionando isso? Porque eu, evidentemente, poderia, por exemplo, nós tivemos aqui o professor Ravel Cardoso falando de fotografia, nós tivemos professores falando de literatura, nós tivemos professores falando de cinema, professores falando de artistas em geral, e eu vou escolher um nicho, que é a partir do fenômeno teatral. E vou pensar uma questão, a questão do processo. E com o seguinte sentido: moderno e modernidade estiveram na pauta da discussão brasileira desde meados do século XIX. A discussão de nação está intrinsecamente ligada à noção de moderno e de modernidade. E um dado extremamente interessante: a ideia do moderno se vincula à ideia do nacional. Como construir uma cultura nacional? Ela tem que estar em sintonia com o progresso e ela tem que estar em sintonia com o moderno. E digo isso dando um exemplo. Quando o Gonçalves de Magalhães escreve a tragédia Antônio José, o Judeu, que, do ponto de vista da história, da literatura e da literatura dramática em particular, é tida como a primeira tragédia brasileira com um tema brasileiro e um herói brasileiro. Né? Antônio José foi um comediógrafo importante, embora nascido no Rio de Janeiro, ele viveu, construiu a sua obra e faleceu em Portugal por intermédio da condenação pelo ofício da Inquisição. E nesse exemplo, você tem o quê? Você tem um sentido de progresso. Então, há uma ideia de progresso, um sentido de nação, e isto tudo vinculado a uma perspectiva de modernização, que vai orientar debates, ideias e perspectivas. Por exemplo, na página 91 do livro Teatro Brasileiro, Ideias de uma História, o capítulo chamado Em Busca do Moderno, da Modernização e o Primado da Crítica, nós colocamos como epígrafe um texto de um crítico que tem um livro importante e que se chama Abadi de Freitas Rosa. Olha o que ele diz sobre o teatro no início do século XX. O teatro nasce com a cultura de um povo e grau de adiantamento. Ele é o reflexo da sua civilização, a marca indelével de seu progresso intelectual. Só tem teatro os países que se firmaram como nacionalidades de tradições civilizadoras. Toda a América, em formação social, não tem teatro na verdadeira acepção da palavra. Então, na ideia do Abadi, e uma ideia compartilhada por inúmeros críticos, e, por incrível que pareça, Machado de Assis, como crítico, compartilhava dessa mesma ideia. Arthur Azevedo, um grande comediógrafo, também compartilhava dessa ideia, porque eles partiam do princípio que a perspectiva da modernização era projetada especialmente pelo diálogo com a cultura francesa, e que é o locus privilegiado da elite brasileira. Nesse sentido, sob esse prisma, índices e práticas de modernidade vão se apresentando ao longo do tempo. E o mais interessante é que essas práticas e esses índices de modernidade vão deixando de lado as chamadas práticas populares, que podem ser que eram presentes, por exemplo, no espaço cênico, na comédia de costumes, no teatro de revista,
E aí eu acho que eu tenho que fazer referência a uma linha de pesquisa do programa de pós-graduação em artes cênicas da Unirio, que desenvolveu uma série de pesquisas de nível de mestrado e doutorado sobre a comédia de costumes, né? Ao mesmo tempo, o teatro de revista. E eu gostaria de lembrar aqui os trabalhos importantes da Neide Veneziano, que é o Não Adianta Chorar, um trabalho importantíssimo sobre teatro de revista, e também gostaria de lembrar, e ao mesmo tempo fazer uma homenagem a um trabalho importante do Tiago de Melo Gomes, Um Espelho no Palco, Identidades Sociais e Massificação da Cultura no Teatro de Revista nos anos 20. Então, você tinha, sim, um grande campo das chamadas práticas culturais, e essas práticas enchiam teatros, estabeleciam debates, faziam discussões, mas você tinha um movimento que era um movimento da intelectualidade, dos críticos, daqueles que estavam em sintonia com as companhias europeias, com as companhias norte-americanas, e que clamavam por uma ideia de moderno e de modernidade. Então, vejam, há um movimento, que é o movimento das ideias, e aqui eu estou pensando em termos de processo, e você tem práticas culturais que vão sendo desenvolvidas. E você tem vários índices. Por exemplo, Renato Viana e Oduvaldo Viana eram dramaturgos importantíssimos que traziam temas que eram temas de relevância com modernidade, a questão do amor, a questão do casamento, a questão da liberdade, mas não tinham o que se traduzia como uma cena moderna. E isso é algo encontrado em vários trabalhos. Por quê? Porque o Brasil não era capaz, de, até aquele momento, ter encenadores que pudessem colocar no palco textos que traduzissem a complexidade da modernidade. E a complexidade da modernidade se traduzia com textos que rompem com narrativas lineares, que têm personagens com complexidade dramática, mas você tem esforços, né? Então, por exemplo, entre os anos 20 e os anos 30, a gente tem que lembrar o Deus lhe pague, do Juraci Camargo, que foi um grande sucesso do Procópio Ferreira, em que ele colocava em cena a discussão das relações de produção e da questão do socialismo. Né? Você tem a obra O Amor, de Oduvaldo Viana, você tem o Renato Viana, que trabalhou com uma atriz importantíssima, a Itália Fausta. Né? Você tem inúmeras companhias, como a Companhia da Madame Henriette Morinot, é a companhia na qual os pais da Marília Pêra e a própria Marília Pêra iniciaram a sua trajetória. Você tem, ao mesmo tempo, Renato Viana, só para vocês terem uma ideia, se uniu ao Heitor Villa-Lobos e ao Ronald Carvalho na Sociedade dos Companheiros de Quimera, para elevar o nível cultural e intelectual do teatro em 1922. Você tem o Teatro de Brinquedo, de Álvaro e Eugênia Moreira, né, que tem uma atuação em meados da década de 20, mais especialmente 1927. Você tem também o Teatro do Estudante, do Pascoal Carlos Magno. Né? Você tem, da década de 40, o Teatro Experimental do Negro. E em São Paulo, você tinha as companhias de teatro amadores, lideradas por Alfredo Mesquita, por Décio Almeida Prado. Você tinha um crítico do porte do Alcântara Machado, cuja as críticas de maior impacto estão publicadas numa obra chamada O Palco em Foco, organizado pela Cecília de Lara. Você tinha um cenógrafo importante como Santa Rosa. Então, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, você tem as práticas culturais e você tem em São Paulo a Vila Quirial, você tem a Olívia Guedes Penteado, você tem a Yolanda Guedes Penteado, você tem imigrantes italianos que enriquecem e passam a contribuir com a vida cultural da cidade. Então, vejam, esse pequeno arrazoado, ele tem o intuito de dizer o seguinte: a Semana de Arte Moderna não cria o modernismo no Brasil. O modernismo já está entremeado. Mas aí, vamos voltar aqui às minhas epígrafes. E vamos voltar ao Carlos Alberto Vicentini. É o acontecimento
que vai concentrar as atenções. E ao concentrar as atenções, ele se vê reconhecido pelas iniciativas que estão sendo desenvolvidas em diferentes espaços e diferentes processos. Então, desse ponto de vista, vejam, esse pequeno arrazoado evidencia as problematizações teóricas e metodológicas. A questão do moderno e da modernidade estava presente em diversas cidades e em diferentes segmentos sociais. Então, esses acontecimentos que nós qualificamos como a Semana de Arte Moderna, ele suscita que se volte a atenção para o tema, menos pela influência do público e mais pelo debate suscitado. E aqui eu volto não só ao Vicentini como a Hannah Arendt, porque tem uma questão que é extremamente importante. Esses modernistas, e aqui eu vou me centrar em dois, claro, Mário e Oswald, eles não só agitaram, como eles escreveram sobre. Eles não só fizeram poesia, ações, performances, mas como eles se debruçaram para escrever, para reiterar a importância. E eu volto a Hannah Arendt. Não é suficiente fazer. Você tem que refletir sobre o processo. E aí se inicia o processo da memorização. Mas uma memorização que não é uma memorização simplesmente imposta, porque vocês vejam, o tema do moderno permeava a sociedade. Ele não era um tema estranho. Ele não era um tema imposto. Era um tema que fazia parte desses argumentos e dos exercícios da diversidade. Então, vejam, eles vão viver os acontecimentos, mas o processo de memorização, porque além, né, de criadores, eles escreveram, interpretaram e memorizaram o próprio acontecimento, tornando o marco a partir do qual os seus contemporâneos se debruçam. Para dar um exemplo do que eu estou falando, eu vou aqui me reportar algumas transcrições, isso é, se eu não entender com o tablet, porque eu olho para ele em horizontal, ele vira na vertical. Aí eu vou para a vertical, ele vai para a horizontal. Parece que ele está assim, de meu inimigo, né? Mas vamos lá. Olha só, o Mário de Andrade, quando ele escreve sobre o ensaio de música brasileira, ele diz, até há pouco, a música artística brasileira viveu divorciada da nossa entidade racial. Isso tinha mesmo que suceder. A nação brasileira é anterior à nossa raça. A própria música popular da monarquia não apresenta fusão satisfatória. Os elementos que a vinham formando se lembravam das bandas de além de muito puros, eram portugueses e africanos. Ainda não eram brasileiros, não. Se numa ou noutra peça folclórica dos meados do século passado já se delineiam os caracteres da música brasileira, é mesmo só com os derradeiros tempos do Império eles principiam abundando. Era fatal. Os artistas de uma raça indecisa se tornaram indecisos que nem ela. O que importa é saber se a obra desses artistas deve ser contada como valor nacional. Acho incontestável que sim. Esta verificação até parece ociosa, mas para o moderno, meio moderno brasileiro, sei que não é. Nós, modernos, manifestamos dois defeitos grandes: bastante ignorância e leviandade sistematizada. É comum entre nós a rasteira derrubando da jangada nacional não só as obras e autores passados, como até os que atualmente empregam a temática brasileira, numa orquestra europeia ou no quarteto de cordas. Não é brasileiro, se fala. Então, vejam, ele começa a construir os argumentos que são argumentos essenciais
para identificar o moderno com o sentido de brasilidade e de nacional. Vejam, é uma construção que é ideológica e é intelectual, e que vai dar um lastro para que você pense um conjunto de coisas. Mesmo porque esse moderno também está em disputa e esse nacional. Porque nós poderíamos pegar aqui o Manifesto da ANTA, né? O Manifesto Verde e Amarelo, mas eu não vou pegá-los porque eu quero centrar naqueles que vão se desdobrar no chamado campo progressista, que é o Mário e é o Oswald. E ainda, o Mário ainda vai dizer, olha só, pois toda arte socialmente primitiva, que nem a nossa, é arte social, tribal, religiosa e comemorativa. É a arte de circunstância, é interessada. Toda arte exclusivamente artística e desinteressada não tem cabimento numa fase primitiva, fase de construção. É intrinsecamente individualista. E os efeitos do individualismo artístico, no geral, destrutivos. Ora, numa fase primitivista, o indivíduo que não siga o ritmo dela é pedregulho de botina. Então, vejam que ele, não é à toa que depois o Mário, ele vai para o establishment, que o Mário vai discutir a questão, as inúmeras cartas que ele troca com o Capanema, que ele vai chamar a questão do projeto nacional, e aí a professora Thais já lembrou o trabalho do Arnaldo Contier, publicado pela Verona, que vai defender a ideia de como os intelectuais pedem que o Estado os apoie, porque eles têm um projeto, e é um projeto que eles consideram fundamental. Enquanto o Mário está chamando para a questão do nacional, está chamando para a questão do moderno, na busca de um nacional e de uma identidade, o Oswald vai dizer, a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela sobre o azul cabralino são fatos estéticos. Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões do Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Contra o gabinetismo, a prática da culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos. Perdidos como chineses na genealogia de ideias. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos e como somos. Isto aqui, o Manifesto do Pau-Brasil. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesias de importação e poesia pau-brasil de exportação. Aqui você tem o Oswald, e isto é uma hipótese minha que eu ainda vou demonstrar, mas não agora, mas que eu lanço como hipótese. O Oswald era um leitor dos cubo-futuristas russos. E aqui você tem todos os indícios do cubo-futurismo russo. A questão de você voltar para o primitivo, mas um primitivo pensando do ponto de vista de uma linguagem, de uma técnica e de romper os muros. E se vocês lembrarem, é o momento do primitivismo em Paris. Eles iam para Paris. Paris se encantava com os muralistas mexicanos, com Frida Kahlo, com Heitor Villa-Lobos, não é? Com Stravinsky. Então, era o som das ruas, o som das feiras, os sons populares, que vai remontar a ideia do primitivo. E desse casamento, você vai ter uma série de coisas que vão estar postas. E aqui eu vou ler apenas um trecho que vai fazer o meu gancho mais à frente com o tropicalismo. A poesia pau-brasil em uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo presente. Quem lê tanta notícia? E as pessoas na sala de jantar. Está aqui, no Manifesto Pau-Brasil, os links, que são links que vão meio que se estabelecendo e construindo e fazendo as mediações.
Aí, quando a gente vai para o Manifesto Antropófago, e aí está a chave. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Contra as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos do mapa-mundi do Brasil, uma consciência participante, uma rítmica religiosa. E ele diz, queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. A ideia do ouro anunciada pela América, a idade do ouro e todas as guerras. E ele diz, filiação, contato com o Brasil Caraíba, ou Villegagnon, Montaigne, o homem natural, Rousseau, da Revolução Francesa ao romantismo, à Revolução Bolchevique, à Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnizado. Caminhamos. Nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval, o índio vestido de senador do Império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Antes dos portugueses terem descoberto o Brasil já tinha descoberto a fidelidade. E aí a famosa alegria é a prova dos 9. E para encerrar, somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam, gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e outras paralisias. Pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos, acreditar nas estrelas. Este é o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, de 1928. Nesse momento, Oswald e Mário já estão rompidos. Então, vejam, por que eu fiz essas leituras? Porque nós temos desdobramentos políticos aí. Vários dos modernistas passaram e assumiram cargos em instituições governamentais, então, só para citar, mencionei o Arnaldo, o Mário de Andrade, o Villa-Lobos, e aí, mais que modernismo, começam a ser gestados projetos para o país. E eu estou dizendo isso e estou aqui pensando nas discussões que nós tivemos no nosso evento. Então, nós tivemos a fala da Thaís Leão Vieira, quando ela está falando do modernismo em Mato Grosso. Nós tivemos a fala do professor Marcos Menezes, falando do modernismo em Goiás. Nós tivemos a fala do professor Alcides, na releitura do Joaquim Pedro, do Macunaíma. E eu queria mencionar o e-book da professora Jaqueline Siqueira Vigário sobre o Frei Confalone, que é um frei que é responsável, né, por todo um projeto arquitetônico na cidade de Goiânia, e que é muito interessante. A Jaqueline ganhou o 3º prêmio Sandra Jataí Pesavento, e tem o e-book dela publicado pela Verona. E é um trabalho que também vai discutir esse sentido do modernismo. E me saltou aos olhos, e à medida que eu estava preparando isso, como a disseminação de uma ideia de modernidade. Então, eu diria, menos os acontecimentos e mais o processo de memorização que eles vão construindo. Reiteradamente, eles vão enfatizando que o projeto deles para o país está intrinsecamente marcado com aqueles acontecimentos de 22. E aí, como diria o meu velho, bom, querido e amado Carlos Alberto Vicentini, vão se elidindo os sujeitos, vão se eliminando os processos e vamos construindo uma percepção unitária e homogênea do acontecimento que vai se tornar um fato. Então, a partir daí, vejam, estabelecer a sequência, né, desse debate significará repassar
uma questão de grande relevância. Porque, olha, porque, veja, a partir daí, você vai ter todo um debate que vai ter uma linhagem no Oswald e uma linhagem no Mário, dentro do chamado campo progressista. E eu não vou aqui ficar falando dos anos 40, anos 50, porque eu quero fazer um corte, que é o corte dos anos 60. Por que eu vou fazer esse corte? Porque quando a gente para pensar, a década de 1960, ela tem, na verdade, dois grandes projetos, que é o projeto que, em primeiro lugar, está encampado por grande parte do Partido Comunista Brasileiro, que fala de uma revolução democrático-burguesa e de um projeto nacionalista. E um projeto nacionalista que também passou pelo ISEP. E esse projeto tem no Mário o seu grande mentor. Não é à toa, nós aqui vimos toda a discussão do processo de memorização, que passa por reflexões teóricas, por teses, por livros, por uma série de coisas. E aí, eu diria, é menos a cidade de São Paulo e mais o projeto de nação. Ao lado disso, você vai ter... E, olha, ele está presente em vários estudos. Por exemplo, o que está embasando a obra do José Ramos Tinhorão? Quando ele vai fazer a crítica da bossa nova, depois quando ele vai fazer a crítica do tropicalismo, e vai discutir a questão da arte nacional, das artes dos comprometimentos. O que vai embasar, por exemplo, o Teatro de Arena de São Paulo. Vai embasar dramaturgos como Duvaldo Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal. Eles estão, na verdade, em torno de uma ideia da busca do nacional, da busca da identidade do povo brasileiro, e num sentido de um nacional capaz de promover a emancipação. Mas, numa outra vertente, você tem as proposições do Oswald, que já se colocava, por exemplo, no projeto concretista dos irmãos Campos e do Décio Pinhatari, e que teve uma parceira importantíssima, que foi a editora Perspectiva, que era uma editora que, em contraponto à Civilização Brasileira, a própria Brasiliense, vai ser uma editora que, ao mesmo tempo que vai lançar autores brasileiros e abrir um espaço, ela também estabelecia um diálogo do ponto de vista da questão das vanguardas, das linguagens e das formas. Então, nesse sentido, você tem uma perspectiva que também se associou a ideias de vanguarda. Por exemplo, e aqui eu quero lembrar o impacto da questão da vanguarda e das linguagens na Universidade da Bahia, com o reitor Edgar dos Santos, que levou o Kohlreuter, que levou a Lina Bobardi, que levou o Martim Francisco, que levou uma série de intelectuais e de artistas e promoveu uma grande agitação. E uma agitação que formou importantes artistas baianos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Otton Bastos, Dedé Veloso, Glauber Rocha. Então, vejam, existe uma linhagem que ainda não está devidamente estabelecida, mas que já começa a dar os seus sinais. E aí eu recomendo vivamente, existe uma biografia belíssima do reitor Edgar dos Santos, escrito, não é, pelo... Ai, meu Deus do céu, pelo Antônio Risério, que também tem um livro magnífico chamado O Avangar na Bahia. E um outro livro que eu também considero de grande relevância, o Geração em Transe, do Luiz Carlos Maciel. Este é o ambiente cultural brasileiro onde você tem projetos que estão em paralelo. Mas 64 é uma ruptura. E ao ser uma ruptura, você vai ter, de uma forma muito contundente, a crítica política de alianças do PCB e as inúmeras cisões que o campo da esquerda vai sofrer.
E essas cisões, elas vão se traduzir onde? Elas vão se traduzir, por exemplo, nas escolhas políticas e estéticas. E é interessante observar que nós vamos ter aí momentos nos quais os indivíduos que não estavam vinculados a esse projeto nacionalista não se viram tocados por esse tipo de crítica. Então, o movimento artístico, intelectual do Caetano vai estar num campo de discussão, como ele, na famosa tese da linha evolutiva, ele vai estar trabalhando num outro registro. Assim como o Glauber, ao fazer o Terra em Transe, também ele está com o impacto do golpe e ele está dialogando com o Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando ele via um conjunto de promessas que não se realizam. O Zé Celso, o pessoal da oficina, tem contato com a peça O Rei da Vela pela mão do Luiz Carlos Maciel, que eles vão para o Rio de Janeiro, depois que a oficina sofre um incêndio, e aí o Luiz Carlos apresenta a peça para eles. E eles não conheciam. E aí começa uma discussão do que seria possível fazer. O que acontece? Acontece que esses indivíduos são agentes do processo. E agentes do processo, ao se verem, ao receberem as suas obras, e aí a gente tem que lembrar o Oiticica, que também está construindo as suas instalações, está desenvolvendo a Tropicália, que é uma das suas mais icônicas performances como artista, e aí o que vai acontecer? Alguém começa a fazer o link. Então, aí o indivíduo vai assistir e diz, isso é possível, aquilo é possível. E aí você vai ter o trabalho de memorização feito pelos críticos. E eu vou, porque eu já estou me encaminhando para encerrar, eu vou citar aqui o Augusto de Campos, no livro Balanço da Bossa. Ele diz assim, cito, Alegria, alegria de Caetano Veloso parece-me assumir neste momento uma importância semelhante a Desafinado. Perceberam o trabalho do intelectual, o trabalho do movimento fazendo o link? Como expressão de uma tomada de posição crítica em face dos rumos da música popular brasileira. Ao fazer a defesa do comportamento antimusical do Desafinado, Newton Mendonça e Tom Jobim, via João Gilberto, puseram naquela composição a teoria e prática do movimento. O desabafo sentimental do Desafinado, muito bem afinado por sinal, era bem compreendido, um manifesto contra os preconceitos da harmonia clássica que bloqueavam a receptividade da suposta interlocutora ou do próprio público aquela leitura, impedindo-os de aceitar como afinadas, isto é, como familiares ou musicais, as harmonias dissonantes da bossa nova. A explosão de alegria, alegria, soa como um novo desabafo manifesto, mais do que necessário, ante a crise de insegurança que, gerando outros preconceitos, tomou conta da música popular brasileira e ameaçou interromper a marcha evolutiva. Bom, quais eram os preconceitos? Era a música nacionalista. O hiato do nacionalismo que deveria ser criticado. Crise que se aguçou nos últimos tempos com a sintomatologia do temor do ressentimento ante o fenômeno musical dos Beatles, sua projeção internacional e sua repercussão local na música da Jovem Guarda. Mais à frente, a citação aqui é muito longa, mas eu não vou lê-la, mas eu vou dizer o seguinte, esse texto do Augusto é profundamente revelador dos caminhos que são posteriormente construídos pelas interpretações que o Caetano tem no Verdade Tropical. O Caetano, e aí por isso que eu recomendo vivamente a tese do Carlos Alberto Vicentini, é o Carlinhos lendo o Luiz Carlos Prestes e dizendo, o Luiz Carlos Prestes, anos depois, incorpora à sua memória a própria memória histórica. Então, o que estava posto
como espaçado, se tornam um amálgama interpretativo e começa a se constituir o poder hipnótico do fato. Nesse aspecto, ele diz que há uma limitação que é imposta pela canção de protesto. Então, a canção de protesto é aquela a ser questionada. E, evidentemente, que isso vai encontrar coro na chamada música de vanguarda, produzida pelo Rogério Duprá, pelo Vili Correia, pelo Gilberto Mendes, entre tantos outros. Então, nesse sentido, o diálogo do tropicalismo vai se fundamentar entre o erudito e o popular exatamente pelo fato de que todos estão no campo da discussão formal, no campo de determinados desenvolvimentos que aí estão postos. Então, nesse sentido, e aí nós não podemos esquecer, os irmãos Campos foram grandes leitores do formalismo russo. Eles são grandes leitores e tradutores do Mayakovsky, por exemplo. E nessa mesma toada, você tem a Heloísa Buarque de Holanda. Quando ela diz a respeito do movimento concretista em 59, dizia Décio Pignatari no prefácio de Fluxograma de Jorge Medawar: um operário que trabalha uma peça ao torto não escreve nela seu nome ou a revolta. A lucidez racional da máquina lhe ensina a perceber a irracionalidade básica das relações de produção capitalistas. Constrói-se superluxuosos aviões e sabe que nunca poderá voar neles. E sabe também que só poderá acabar com a injustiça social através de ações e ideias claras e conjugadas. Mais uma vez, o intelectual que está ao lado do proletariado se ortoga a falar no direito dos interesses das classes populares. E aí ele vai dizer, o operário quer um poema racional que lhe ensine a pensar como a máquina lhe ensina. E se gosta de rosas, há de preferir as reais que as alegóricas, já que, felizmente, mortas em sua acessibilidade positiva. Poema comparado à máquina, sua realidade deve ser a do operário, e a realidade do contato com a técnica, do contato com a ferramenta mecânica moderna e industrial. Portanto, aos poetas que calem suas lamúrias pessoais ou demagógicas e tratem de escrever poemas à altura dos novos tempos, à altura dos objetos industriais racionalmente planejados. É o poema objeto industrial do concretismo, que pretende comunicar a sua própria estrutura. Seu problema é o das funções e das relações das palavras, relações que levam em conta uma organização ético-acústica do poema. Enfim, nesse processo todo, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma discussão que politicamente se traduziu entre reformistas e revolucionários. Porque do campo estético e artístico, os revolucionários passaram a ser aqueles que se filiaram à ruptura com relação a uma concepção de nacional que implode com o golpe. Não nos esqueçamos que a brasiliense, a Marilena Chauí, apresentou 3 conferências que estão publicadas nos seminários. E os seminários depois foram desenvolvidos na relação, né? A Nacional Popular na música, o Nacional Popular no cinema, o Nacional Popular no teatro, Nacional Popular nas artes plásticas, Nacional Popular na televisão. Então, vejam, você tem projetos políticos que se traduzem em projetos estéticos, mas que, na verdade, continuam mantendo o mesmo lugar interpretativo, que não é a semana, mas são os projetos culturais e políticos que advêm da semana. Daí a força hipnótica do fato tornado marco. Então, o interessante, você tem todos os projetos que vão fazer o vínculo com São Paulo. Mas, na verdade, não é com São Paulo. Na verdade, não são com as obras, são com as ideias, são com os manifestos, são com os projetos. E sob esse prisma, o tropicalismo está nós estamos assistindo a um processo de monumentalização.
Exatamente por quê? Porque os seus próprios sujeitos incorporaram a interpretação como sendo parte instituinte do processo. Nesta análise, eles eliminaram as contradições, eles eliminaram os conflitos e criaram uma ideia de unicidade, a ponto de você ter textos de divulgação que vão explicar o que é o tropicalismo. Né? O Zé Celso, numa entrevista de 77, ele diz: o tropicalismo como movimento nunca existiu. Existe em 77. Hoje, quando você tem as reiteradas comemorações, você tem sempre um exercício no sentido de estabelecer o marco inaugural. E o Caetano é uma figura-chave aí. E o Caetano, ele é um indivíduo bem formado, filósofo de formação, então ele tem esse papel de ser o sujeito, ao mesmo tempo, enriquecer o fato, que já está devidamente interpretado, e adicionar outros elementos. Por exemplo, saiu a biografia pelo Sesc, chamado O Último Tropicalista, do Tom Zé. Aí você tem um esforço, mas à medida que a biografia vai caminhando, o Tom Zé vai se desvinculando, ele vai para outra paragem, mas ele, ao mesmo tempo, vai lá para referendar que ele é o tropicalista. Um livro que eu recomendo vivamente é o livro do Tom Cardoso, que é um conjunto, que é Caetano Veloso em 6 atos, se eu não me engano, que é um conjunto de entrevistas que vão mostrar como o Caetano é um indivíduo contraditório que os anos foram eliminando. E aos nossos olhos, na comemoração dos 80 anos, surge um indivíduo uno, o gênio, o pai do tropicalismo, e com todas, né, e esse poder hipnótico unindo um conjunto de coisas. E aí você tem vários trabalhos, várias discussões. Você tem o próprio trabalho do Emicida, que vai fazer um vínculo com a semana de 22 a partir de uma outra questão. Eu dizia, é o poder hipnótico. Porque, a meu juízo, os outros sujeitos, as outras histórias, os outros processos, salvo o melhor juízo, eles têm que buscar o seu lugar no processo, e não no debate da monumentalização da semana. A semana é fruto de um grupo, de uma intelectualidade, de uma elite, que tinha um diálogo com a Europa, com o primitivismo, com a França, com o projeto de nacional que está permeando a Europa naquele período todo, as disputas em torno do nacional. E depois vai ser transmutada no debate dentro do Partido Comunista Brasileiro. Ao passo que o viés da formal, o viés das rupturas, está ali no Oswald, e que eles depois, com a derrota de 64, vão encampar como dizendo, essa é a resposta, em que o arcaico e o moderno não têm que promover uma síntese, mas eles têm que estabelecer os espaços dos contraditórios e da convivência. Enfim, eu acho que essa é um texto, e aí só para encerrar, eu não vou fazer essa discussão, e o modernismo continua presente entre nós. Né? Ele tem ainda todo esse lastro, porque a discussão de aspectos da cultura brasileira ainda são devidamente presentes na questão do modernismo, mas também ela está presente na vertente conservadora. Nós não podemos esquecer que os integralistas estão vivos e continuam atuando dentro das forças conservadoras, em nome da família, da tradição, da propriedade. Então, é isto. Eu espero não tê-los cansado demais, não é? E, enfim, muito obrigada. Obrigada a todos e a todas que estiveram conosco esse período todo, esse processo todo de trabalho com História Cultural. Obrigada. Obrigada, Zé Mário. Nós que agradecemos, professora Rosângela. Primeiro, eu queria pedir desculpas por ter interrompido a apresentação, mas caiu a energia aqui. Sim. E aí ficamos sem internet, então desde já desculpas por ter caído daquela forma. A sua fala é um deleite, né, gente? Como é bom te ouvir duplamente. Ouvir a professora apaixonada
pelos artistas e pelo objeto de estudo, e ouvir Rosângela enquanto intelectual, que muito nos acrescenta, né? Que faz com que a gente aprenda cada vez mais, tenha cada vez mais uma informação nova, a gente possa abrir os olhos e os ouvidos para te ouvir e pensar de forma para além daquilo que a gente acha que sempre deu conta de achar, e a gente escuta você e vê que não, que a gente pode ir muito mais além. Então, sua fala é muito forte, muito sensível e muito bonita. Muito obrigado, Rosângela, por essa conferência de encerramento. Eu é que agradeço. Nós temos aqui uma questão feita pelo Gabriel Marques Fernandes, e ele diz: professora Rosângela, parabéns pela instigante e inspiradora apresentação. Gostaria que você comentasse, atualmente, nas produções artísticas e intelectuais de 2022, que você acompanhou, quais reflexões você considera que exploram as tensões, retomando as ideias e projetos da linhagem da memória dos modernismos da semana de 1922, clivadas pelos problemas do Brasil contemporâneo, entre o moderno, modernidade e nacional. Desde já, agradeço a resposta. Eu também queria perguntar, Rosângela, aproveitando a oportunidade, que, se possível, você comentasse um pouco mais, e eu fiquei bastante curioso, sobre o papel das editoras, né, nesse momento da década de 60. Você fala, aí deixa claro para a gente que existia a predominância de algumas, né, e outras que vão estar publicando essa literatura, essas obras de resistência. E como que se dava essas tensões existentes entre essas editoras? Temos mais uma pergunta também do André Luiz Bertelli, Duarte. Ele diz: Rosângela, parabéns pela conferência inspiradora, e pergunta qual é o impacto, por um lado, da indústria cultural e, por outro, das universidades nesse processo de memorização. Então, a gente vai para essa rodada de 3 perguntas. Professora, por favor. Tem a da Thaís também, né? Sobre a questão da monumentalização. Isso. Quer que eu faça agora? Pode fazer, aí a gente vai... Então vamos lá. Aí depois a gente, se tiver mais uma rodada, porque depois nós temos que fazer o encerramento. Sim. E outras coisas, e nós temos aí problema de horário, né? Que é às 9h30, exatamente. Às 9h30, isso. Começa o... Rosângela, parabéns pela brilhante conferência. Trouxe para nós a validade em torno da monumentalização, o poder de centralização dessa matriz interpretativa que constrói, em torno do teatro moderno brasileiro, um fato-monumento, o de uma ausência do teatro no movimento modernista. Fato, monumento, o vazio teatral. Para além disso, o modernismo de uma maneira geral ao longo de todo o século XX. Obrigada pela fala e questões tão importantes. Bom, eu agradeço a todos vocês pela generosidade com que vocês, e ao Azemar, pela generosidade. Eu devo dizer que eu, enfim, apesar de já não ser mais tão menina quanto vocês, eu continuo sendo uma aprendiz. E esses desafios eu me coloco sempre, e me coloco como dados importantes para que a gente pense. Eu vou começar pelo Gabriel. Olha, Gabriel, atualmente as produções artísticas e intelectuais de 2022, você acompanhou? Quais as reflexões você considera que exploram tensões, retomando ideias e projetos da linhagem da memória dos modernismos, clivados para... Olha, Gabriel, eu diria, nós temos manifestações que são diversas, né? Então, por exemplo, pessoalmente, eu acho que manifestações, por exemplo, relativas à questão da produção de artistas e culturas indígenas, da produção de artistas e cultura negra, afro-americana, eu diria, eu acho que elas não fazem parte desse escopo. Eu acredito, e aí por isso que eu falei da questão de voltar ao processo.
Eu, pessoalmente, não é a minha área de trabalho especificamente, mas eu voltaria para o processo e verificaria como é que estão as práticas populares. Onde estão os contrapontos? Eu tentaria romper com essa ideia do poder hipnótico do fato e iria para outras temporalidades, porque eu acho que só por intermédio de outras temporalidades que você pode resgatar. Né? E aí, e novamente eu volto à importância do trabalho do Vicentino, quando ele diz que o vencido não só fala, como ele reflete sobre o lugar dele da derrota. Porque ele vai explicar a sua derrota, a sua ausência, no lugar da memória vencedora. E ele não volta para o processo. E esse processo já fragmentou as memórias derrotadas e retirou os elementos que há de comum. Então, desse ponto de vista, por exemplo, quando você tem trabalhos que buscam uma determinada originalidade. Eu não sou extremamente conhecedora, mas quando você pega movimentos que estão sendo desenvolvidos no Norte e Nordeste, relativos às suas práticas populares, ou quando mesmo você pega o hip hop, ou quando você pega o funk, e que eles buscam outros espaços de representação e de familiaridade, e que, na verdade, não estão neste universo, estão dialogando sobre outros prismas. Porém, você tem uma gama muito grande de artistas que se colocam como filiados a determinadas questões. Por exemplo, eu acho que o debate posto em torno da morte da canção está posta e coloca esse dado. Mas, por exemplo, você tem uma força que predomina na questão teatral na obra do Zé Celso. Tá? O Zé Celso coloca a questão indígena, a questão afro-americana, mas o tempo inteiro ele está calcado aonde? No manifesto antropófago. Então, ele se colocou prisioneiro da própria temporalidade. Porque, veja, nós não estamos lidando com alguma coisa que como diria o Carlinhos, permitam-me dizer, a gente derruba com 3 gritinhos. Nós estamos enfrentando tradição. E aí a gente entra no campo da estética da recepção, do processo de memorização, de educação, de valoração. Então, todos esses elementos constroem o seu repertório, constroem o seu lugar de debate. E hoje, a discussão da modernidade está travestida na questão da modernidade crítica, né? Que muitos traduzem como pós-modernismo. Eu prefiro a expressão do Bauman, da modernidade crítica. Exatamente por que sentido? Porque você tem, muitas vezes, a eliminação da base material das discussões e você continua, por um lado, caminhando nessa ideia de modernidade, fragmentando, e olha, eu também sou crítica da perspectiva nacional, mas quando você fragmenta e você não coloca outros elementos que deem uma possibilidade de abrangência, você começa a ter um esfriamento da discussão. Então, eu diria que aí nós temos vários elementos a serem pensados, a serem discutidos, a serem mediados. Então, eu diria, não dá para a gente estabelecer uma linha divisória. Então, nós temos a marca da questão do nacionalismo, de uma perspectiva dessa abrangente de unidade. Então, você tem trabalhos, eu te cito um trabalho, a Companhia do Latão. Quando aí se tem um outro que mantém uma filiação muito firme ao Oswald, que é o Zé Celso, que é a leitura que os tropicalistas fazem deles próprios. É só você pegar todos os livros de memória, o livro da Rita Lee, o livro do Tom Zé, a Verdade Tropical, não é? Todos os depoimentos que o Gilberto Gil constrói. Então, na verdade, o que você tem aí? Você tem pessoas que vão construindo todas essas mediações no sentido de dizer o seguinte, olha,
aqui há uma filiação, aqui há um nível de modernidade. E aí você tem todo o processo da sacralização. Tá? Não sei se te respondi, mas a questão ela é de uma complexidade extremamente grande e que eu de forma alguma conseguiria resolver isso, dar essa resposta. Né? Aí, Thaís, amada, obrigada. Mas eu acho que isso aqui são reflexões, e eu acho que a questão da monumentalização. Em primeiro lugar, eu não sei se dá para falar de ausência do teatro no movimento modernista. Eu acho que o teatro não está ali porque não tinha nenhum dramaturgo. Tinha um dramaturgo, o Oswald de Andrade, mas ele não estava interessado, neste momento, na questão teatral, mesmo porque ele tinha um problema, que é um problema que diz respeito às condições de desenvolvimento técnicos e que vai chamar para a questão do moderno. Ele não tinha autores, a diretores capazes de colocar em cena a complexidade das questões que ele desenvolve. Então, por exemplo, o próprio Rei da Vela, o Procópio Ferreira não quis encenar, porque ele dizia que era um texto que não tinha condições de botar aquilo em cena. Porque você tinha a rotatividade do palco, você tinha a questão dos elementos circenses, né? Mas ele também tem a morta, tem o homem e o cavalo, você tem o trabalho por exemplo, do Oduvaldo Viana, do pai, que tenta resolver a questão por intermédio de, como ele não tinha a possibilidade de fazer o diálogo passado-presente, ele constrói várias personagens colocando os temas. Você tem o Renato Viana, que vai trazer temas importantes. Então, veja, é mais ou menos, a gente não diz que a história se faz com documentos, a Semana de Arte Moderna se fez com o que tinha ali, e ali eles eram artistas plásticos e prioritariamente literatos. E importam o Heitor Villa-Lobos do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, eu acho que o teatro ele está presente no processo da discussão da modernidade. Ele pode não estar no poder hipnótico, mas você tem leituras que depois vão colocando, tá vendo? Olha, os indícios estavam aqui, estavam ali, mas, na verdade, fazem parte de um movimento, de um processo de questionamentos que ali estão postos. Agora, o monumento... a monumentalização ela é feita em torno da literatura, porque predominantemente eles são literatos, e mesmo os artistas plásticos acabam se tornando coadjuvantes em relação à força da palavra, em especial a palavra do Mário e a palavra do Oswald. Mas também nós não podemos esquecer a palavra do Plínio Salgado, não é? Que vai produzir manifestos importantes, né? Que vai estar ao lado de Menor que Delpíquia e vários outros, né? Então, eu acho que, além disso, para além disso, o modernismo, de maneira geral, exato, eu acho que você tem este processo, que é o processo da modernização. E daí, por que o marco está em 43, com Vestido de Noiva? E que tanta gente já discutiu, você tem o trabalho da Tânia Brandão, que vai dizer, olha, não, a Maria della Costa... a Companhia da Maria della Costa é moderna antes do Vestido de Noiva. É que o Vestido de Noiva, ele reúne todos os elementos que estavam dispersos socialmente. As pessoas olham e enxergam ali, porque você tem texto, você tem iluminação, você tem cenário, você tem uma dramaturgia que rompe com a linearidade, e você tem a temática. Então, o marco, às vezes as pessoas dizem, o marco ele não se constrói aleatoriamente. Eu também demorei muito para entender isso, porque o marco ele se constrói a partir do reconhecimento dos seus contemporâneos. Então, veja, você tem uma urdidura que está desenvolvida no processo. É o que diz, e aí, como eu disse, eu estou calcada na reflexão da Hannah Arendt, do Carlos Alberto Vicentini, é quando ele diz, você tem um processo de memorização que os contemporâneos reconhecem.
E aí você tem... Então, o mesmo quando você faz a crítica, você está reconhecendo esse processo de monumentalização. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente também tem que discutir, né? Tem que pensar e tem que refletir. Não é? Não sei se respondi, Thaís, mas isso a gente pode até continuar continuando, né? Aí o André Temos me mais fala... perguntas. Nossa, aí deixa eu responder o André. A indústria cultural e, por outro, das universidades. Olha, eu acho que você tem um processo que é um processo da própria sociedade, que é um processo dos agentes, dos sujeitos, e aí aquilo, o historiador, o fato, ideia, ele não constrói aleatoriamente. São os sujeitos históricos que fazem a construção. O grande problema é como você desarma esse nó daí, porque ateia, né? E a indústria cultural, ela vai estar em sintonia com essas demandas. E a universidade também. Eu acho que nós tivemos a apresentação do professor Fischer, as discussões do professor Alcides, professor Marcos, professora Thais, a própria professora Ivone, que vão mostrando uma coisa importante. A universidade faz parte do processo de memorização. Então, por exemplo, desse ponto de vista, a Universidade de São Paulo é o centro dessa memória paulista. Claro que é. O IEB foi construído e ele tem todo o acervo do Mário de Andrade ali. A elite paulistana é a elite que forma a Universidade de São Paulo. É lógico que a universidade se transforma, é claro que ela se transforma, ela não é mais a mesma, mas ela tem as marcas da sua origem. E você tem trabalhos que vão reiterar essas interpretações. São interpretações válidas? Claro que são. Mas aí eu acho que cabe sempre a observação do setor. Tem a história e tem um lugar. E é claro que quando você vai pegar as produções desenvolvidas, por exemplo, pelos nossos colegas das universidades cariocas, você vai ter um olhar crítico. Porque você tem aí disputas. De onde está? Quem é que tem a primazia? E você tem os exercícios das monumentalizações. Hoje, a grande discussão que está presente, né? Eu como já disse no início, né, do simpósio, eu tenho 50% de sangue nordestino, então eu não vou entrar nessa briga de uma historiografia sudestina e uma historiografia nordestina. Eu acho que a historiografia, ela se produz a partir dos lugares. Então, a partir do lugar que você está e a partir do foco que você tem, você consegue estabelecer níveis de discussão e de reflexão. Então, por exemplo, eu sou paulistana, eu sou formada pela Universidade de São Paulo, né? Eu tenho 2 graduações, tenho doutorado pela Universidade de São Paulo, mas eu fiz a minha carreira fora de São Paulo. Então, isso, muitas vezes, me traz um olhar meio estrangeiro, um olhar meio crítico. Eu não me sinto na obrigação de dizer, eu faço parte disso e eu tenho que defender esse projeto. Então, de certa maneira, eu consigo pensar criticamente esse projeto. Porque quem fez uma carreira como a minha, pesquisando teatro, pesquisando muito em São Paulo, pesquisando no Rio de Janeiro e trabalhando na Universidade Federal de Uberlândia, acaba se tornando alguém que é de lugar nenhum. Então, você começa a ter uma perspectiva mais crítica, um olhar mais livre. Aí é meio oswaldiano mesmo, olhar com os olhos livres, né? E você pensar e problematizar, e saber que toda produção tem limite, e os limites históricos que estão postos. O grande desafio é a gente olhar para a nossa própria produção e reconhecer que ela tem limites. É reconhecer que você não é o dono da verdade, você não é o dono da última palavra, e você tem todo um processo a ser desenvolvido. Tá? Também não sei se respondi. Agora, te respondendo, Azemar, a questão das editoras é se Nossa Senhora permitir, e o comitê assessor do CNPq também,
a renovação de Bolsa Produtividade é sobre editoras. E Legal, pensando esse processo, não é que você tem projetos. Então, por exemplo, quando eu mencionei a Editora Perspectiva, que ela nasce muito inspirada no projeto da editora francesa, que é da Difel, que o Jacó trabalhou 10 anos na Difel. E aí, com a questão de uma bibliografia internacional, no caso da Difel, da tradução dos franceses para o Brasil, e, ao mesmo tempo, formar coleções, como a História Geral da Civilização Brasileira, que foi coordenado pelo Sérgio Buarque de Holanda até sua morte, depois foi coordenada pelo Boris Fausto, trabalhos com o Leôncio Martins Rodrigues, com o Fernando Henrique Cardoso, e que era uma ideia de você pensar o Brasil dentro desse projeto de uma intelectualidade francesa, né? E o Jacó, quando vai criar a Perspectiva, ele tem um pouco isso. De um lado, é dar visibilidade às produções feitas nas universidades brasileiras, e isso tem que ser dito. O Jacó era um homem que sempre publicou pessoas em início de carreira. Ele até brincava, depois que faz algum sucesso, muda de editora. E, ao mesmo tempo, traduzir os chamados trabalhos que apontavam para uma discussão de novas proposições. Nós não podemos esquecer que o Derrida, o primeiro país a publicar o Derrida, fora da França, foi o Brasil, e pela Perspectiva, né? O Jacó foi o primeiro a publicar o Foucault, a História da Loucura, né? E a famosa História que Virou Lenda, ele também é o primeiro editor do Humberto Eco, a obra aberta, como se faz uma tese, integrados e apocalípticos. Aí ele diz, aí um dia o Eco me diz, estou lançando um romance, só que comprar os direitos autorais da ficção é muito mais caro que dos ensaios acadêmicos, ele não tinha dinheiro. Ele diz, eu perdi a oportunidade de ficar rico, porque O Nome da Rosa explodiu e tem não sei quantos milhões de edições. E aí você tem a Brasiliense, com a Perspectiva do Caio Prado, que nasce com um projeto de uma editora mais à esquerda. Você tem a Civilização Brasileira, que cumpre um papel importantíssimo, o Enio da Silveira, que tem uma biografia belíssima sobre ele, num sentido de você estabelecer aí as marcas do que seria o parâmetro do debate da esquerda naquele momento, com a revista Civilização Brasileira, com tradução de trabalhos importantes desse campo. Você tem as coleções brasilianas, que tentam formar um repertório do que seria a literatura de compreensão do Brasil. E, por fim, você vai ter uma série de outros projetos que vão se alinhar. Por exemplo, a Ocitec, que nasce nos anos 70 como uma editora de oposição à ditadura e que vai congregar, no momento da sua formação, o Florestan Fernandes, o Milton Santos, o Ottaviani, uma série de pessoas que estão pensando o país, o Fernando Peixoto, que vão pensar o país no sentido de uma perspectiva de oposição. Eu diria, um caráter mais comercial, ela começa a ganhar uma força muito maior quando o Schwartz sai da Brasiliense, vai criar a Companhia das Letras, depois você tem a Editora 34, aí os perfis começam a mudar. Né? Começam a mudar, mas você tem uma marca, um momento que você tem projetos que são projetos intelectuais e, inclusive, projetos políticos. Né? Mas ainda eu estou engatinhando nessa discussão. Muito obrigado, Rosângela. Nós temos mais perguntas. Tá. A primeira é, novamente, da professora Thais. Ela faz a seguinte questão. Pegando um gancho com o final da tua fala, Mário de Andrade, no livro O Banquete, trazendo o personagem nacionalista e fascista Félix de Cima, fala muito sobre um desses projetos de nação vazio de nacionalidade. Por vezes, se embaraça todo com o pseudonacionalismo que parece estar tão presente hoje em um dos momentos que ele diz que precisamos nacionalizar a mentira. Gostaria que comentasse um pouco sobre isso. O Eduardo faz o seguinte comentário e, em seguida, uma pergunta. Professora Rosângela Patriota, muito obrigado por sua reflexão acerca das discussões
que permeavam a memória histórica e cultural nos modernismos. Professora, como a senhora percebe os acontecimentos políticos recentes e a memória histórica e cultural que vem sendo construída sobre esses acontecimentos na produção artística brasileira nesse momento político que enfrentamos? O Robson traz a seguinte pergunta. Rosângela, parabéns pela brilhante conferência. Em 1966, a revista Civilização Brasileira teve entre os entrevistados e debatedores Caetano Veloso, que se posicionou como um dos sistematizadores da cultura brasileira, e tendo também como ponto de referência outros artistas baianos como Dorival Caymmi e João Gilberto, eles vistos como ponto de restabelecimento da linha evolutiva. Eu gostaria que você falasse um pouco da posição histórica deste compositor que buscou se inserir como um catalisador da cultura brasileira. E são muitas questões, Rosângela, acho que a gente não vai conseguir fazer todas, mas temos aqui... Faz essa, e tem uma que chegou por WhatsApp, pelo Alcides, que ele não tá conseguindo mandar, que ele está perguntando sobre a encenação dos parlapatões, eu junto e falo tudo. Essa aqui é a última, para a gente poder fechar, e eu vou falar rapidinho. Você me dá 5 minutos e eu fecho. Ok. E aí, o Marcos faz a seguinte pergunta. Professora, em um presente altamente midiático, onde as informações nem sempre são corretas, onde pode ficar a memória do passado, quando o presente parece fazer tábula rasa de toda a tradição? Então, Rosângela, a palavra é sua. Depois aí tem mais aqui, vamos ver se eu consigo dar conta de tudo. Bom, é o seguinte, olha, primeiro eu quero agradecer que a minha fala tenha suscitado, né, o interesse de vocês. Fico muito grata, de verdade, fico muito grata. O que eu quero... Olha, veja só, vou começar aqui. Thaís, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que nós estamos num momento, e aí eu acho que eu vou de novo fazer a defesa da nossa área. Eu acho que nós temos que resgatar o nosso lugar como pensadores. Não como exclusivos, não como monopólio do pensamento. Mas esse pseudo-nacionalismo, ele está assentado na retórica. Num vazio, exatamente, você tem toda a razão, um projeto vazio de nacionalidade. Porque nós podemos discordar do Mário, nós podemos ter todas as críticas, mas ele tinha um projeto de nação. Como nós poderíamos fazer críticas ao PCB, e você, como eu, estudou Vianinha, nós sabemos disso, que eles tinham um projeto de país. Você pode ter todas as críticas a eles, mas eles tinham. O que nós perdemos? Nós perdemos uma perspectiva... Veja, eu fico muito confusa nessa discussão, vou ser franca, porque, de um lado, nós sabemos que um processo de nacionalismo ele faz uma homogeneização, é aquilo que o Carlinhos e que eu o tempo inteiro reiterei. Você perde o processo, você perde as singularidades. Tá? Então, eu acho que essa é uma questão essencial. Agora, o que é que nós temos aí que está posto? Nós temos que retomar o debate. Nós temos que ocupar o debate, mas não o nosso debate no sentido vazio. Nós temos que expor, tentar traduzir de uma forma mais simples, mais clara, as nossas ideias, as nossas pesquisas, as nossas reflexões. Hoje, essa conversa de que tudo virou narrativa, ela é um problema, porque muitas vezes a narrativa está em cima do nada. Pesquisa se faz a partir de documentos, a partir de evidências, a partir de sistematizações. Né? É aquilo que a gente estava conversando outro dia. 64 é golpe, é movimento, é golpe. Rompeu o caráter institucional, rompeu. Depois, um presidente legitimamente eleito rompeu a Constituição. Né? Quando a gente lida com o caso de Dilma Rousseff, institucionalmente cumpriu o rito, mas foi golpe político. Então, as pessoas falam, não, é uma questão de opinião. Não, não é questão de opinião. O problema é que a gente dá vazão às pessoas, e as pessoas saem por aí e falam, né? Porque
é como diz, né? Se o médico está abrindo um corpo para fazer uma cirurgia do coração, se ele vai cortar uma veia e corta a aorta, ele mata o paciente, né? Então ele vai tomar um pouco mais de cuidado, pelo menos é o que se espera. A gente não mata ninguém. Como a gente não mata ninguém, as pessoas saem por aí falando. Então eu penso que essas questões são extremamente importantes, tá? E eu creio que, aí eu vou emendar com o Sebastião, eu acho que sim, que há um gesto deliberado de esvaziamento. E hoje nós estamos enfrentando uma questão muito séria, porque as chamadas forças conservadoras também têm profissionais da área de história que estão trabalhando para eles. E estão produzindo interpretações. Então, a universidade não tem o monopólio da escrita da história. Os jornalistas escrevem, os literatos escrevem, e você tem também aqueles que estão produzindo. Então, nós estamos num campo e nós temos que ter esses argumentos, nós temos que ter essa solidez da pesquisa. Porque se nós não tivermos a solidez da pesquisa, como é que a gente vai enfrentar? E eu não estou aqui falando de hierarquia, não estou falando de poder, mas eu estou falando de instrumentos de luta. E o nosso instrumento de luta é a pesquisa, é a palavra e a sala de aula. São os textos que nós escrevemos, a questão de dar visibilidade aos trabalhos. Então, eu acho que essas coisas são extremamente importantes. E aí, juntando com o Robson, olha, eu estou encerrando porque a gente tem que encerrar rápido. Olha, Robson, muito obrigadíssimo pela sua pergunta, e exatamente a posição histórica, e o Caetano é uma figura que mais à frente, eu acho que ele merece um estudo crítico. Não, e o crítico que eu digo não é falar mal, porque, por exemplo, eu sou fã do Caetano, eu gosto da obra do Caetano. Eu acho o Caetano um grande poeta, um músico de primeira qualidade. Mas ele é um homem que sabe da sua centralidade. E ele é um indivíduo que tem um argumento e tem uma liderança. Então, quando ele vai da questão da linha evolutiva, ele está naquilo que o Augusto de Campos traduziu. E, se você parar para pensar, o processo da redemocratização volta para a arte engajada e vê a arte engajada como um hiato, entre 60 até 80 e poucos. Aí voltamos ao Estado de Direito, é como se tudo isso desaparecesse. Então, desaparece da cena o Boal, que depois volta para o Brasil, vai fazer teatro fórum e vai ser vereador no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele não consegue mais o palco da maneira como ele tinha. Guarnieri, Fernando não dirigiu mais, Otton Bastos deixou de ir para o palco, porque essas pessoas não encontraram mais os seus lugares. Então, vejam, eu acho que esses elementos são elementos centrais para a gente pensar sob esse prisma, e que é como a linha evolutiva ela vai forjar na questão da linguagem, da questão formal, e é a releitura que passa pelos concretistas, que passa lá pela ideia do manifesto antropófago, no exercício da deglutição e no exercício de você estabelecer esses processos de mediações. Mas a gente continua conversando bastante sobre isso, tá? E é um elemento fundamental de cada... Porque hoje, eu diria, ele é uma persona muito mais presente que o próprio Chico. Não é? O presente altamente tibiado, sempre correta, a memória, eu acho que eu já te respondi, Azemar, quando eu falei desse trabalho todo, né? Aí permeava a memória histórica do botanismo, como a senhora percebe os acontecimentos políticos. Volto à mesma questão, Eduardo, muito obrigada, que diz respeito exatamente isso, nesse esvaziamento. Por quê? Porque você começa numa disputa esvaziada de sentidos e de significados. Então, numa demarcação de posições, eu diria, nós temos que ter argumentos para enfrentar,
não é? A memória histórica não sendo, que vem sendo construída, exatamente. E aí, o que você tem? Como é que está em aberto? Agora, construir a memória histórica nesse momento, nós estamos num momento de luta. Eu diria, o processo está em aberto. O processo está em aberto, os sujeitos estão em disputa. Não é? E aí, como é que... E veja, e dependendo do resultado de domingo, qualquer que seja, nós teremos um país dividido. Nós teremos um país dividido. Então, a disputa acerca do processo de memorização vai ser um processo muito, muito complicado, porque esse processo de memorização pressupõe que a sociedade reconheça esse marco. Então, eu acho que nós temos questões aí que estão postas e que vão ser desenvolvidas a partir daí. Bom, Thales, querido, muito obrigada. A senhora explicasse a relação entre o crítico e o historiador, pelas provocações. Olha, Thales, eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa é o historiador de ofício, a nossa área, né, que somos hoje profissão reconhecida. Mas nós não temos o monopólio da produção do conhecimento histórico. Então, nas áreas que são áreas que não estão teoricamente consagradas a história, ao campo da história, e que têm as suas disciplinas, eles produzem as suas próprias histórias. E nós temos, e eu diria, um trabalho que eu tento fazer, não sei se faço a contento, mas tento, que é, por intermédio do nosso instrumental teórico-metodológico crítico, perceber como é que essas histórias são construídas, perceber como as hierarquias estão estabelecidas. E, desse ponto de vista, o trabalho da estética da recepção, o trabalho do Ihaus, não é? O trabalho do Wolfgang Iser, o trabalho do Bakhtin, para mim, são muito importantes, do próprio Chartier, no diálogo dele com a estética da recepção, e também do Eduardo Said, né? Porque você tem que pensar a historicidade dessas produções, e temos que olhá-los com respeito como nossos interlocutores, e saber que nós temos de fazer a crítica, né, e ter a mediação e perceber quais são as balizas e as premissas que os orientam. Mas depois a gente pode continuar conversando sobre isso, e aí, Thales, agradeço, o crítico historiador, perfeito. Eu acho que agora a gente já pode encerrar. Alcides, eu acho que a experiência, a encenação dos Parlapatões do Rei da Vela, para mim, você sabe disso, como você, me deixou de cara, porque ele ressignificou, ele saiu da armadilha da leitura antropofágica e foi pelo caminho circense. E, a partir daí, ele trouxe uma outra vitalidade para o texto do Rei da Vela, principalmente no sentido da ressignificação. Bom, eu quero agradecer imensamente, né? Nossa, essa enxurrada aí de perguntas, estou muito feliz. Muitas perguntas, Rosângela, muitos comentários. No chat foram inúmeros comentários, vários elogios à sua fala, as questões problematizadas, enfim. Eu acho que todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite estão saindo dela maravilhados com a sua conferência, que encerra, né, que fecha o 10º Simpósio Nacional de História Cultural e fecha de forma tão bonita, eu agradeço, tão gentil, e muito obrigado. Mas eu só posso agradecer e só pode ser encerrado porque eu tive parceiros muito queridos. E volto a dizer, professora Zemar, professor Robson, professora Laís, professora Thais, professora Alcides, o nosso exército de Brancaleone, e nós trabalhamos bastante, nós corremos, não é? Nós ficamos desesperados, abrindo sala, fechando sala, e cuidado, porque está tendo invasão, mas valeu a pena. Valeu a pena, porque aquilo que você falou, a gente só consegue trabalhar com afeto, é o afeto que nos segura.
apesar da distância, a gente não vai poder estar junto, não vai poder agora tomar uma cerveja para quem toma cerveja, um vinho para quem toma vinho, uma caipirosca para quem toma caipirosca, né, Thaís? Principalmente aquela de pimenta rosa, comer pastelzinho, comer camarão e assistir ao debate juntos. A gente não vai poder fazer isso. Mas, de uma forma afetiva, nós estamos todos irmanados. E agora, eu e o Azemar, a gente vai encaminhar um encerramento no nosso evento, e nós temos que, em primeiro lugar, anunciar os premiados, né? Os premiados, eu vou anunciar, depois eu vou chamar o professor Robson, e aí eu deixo o professor Azemar fazer o encerramento final, a fala final. Pode ser? Sim. Olha, dos projetos de iniciação científica, os trabalhos de iniciação científica, o primeiro lugar é o trabalho Voltando Atrás daquilo que foi esquecido. Afrofuturismo, ficção especulativa e percepções sobre o tempo, de Amanda Aparecida Júlio Bezerra, da Universidade Estadual da Paraíba. Tá? Então, parabéns a Amanda, não sei se ela está aqui entre nós, mas se alguém conhecer, ela vai receber um e-mail, e aí o simpósio, o GT vai entrar em contato com ela vai receber 4 livros que foram publicados pelos simpósios como premiação. Segundo lugar, olha, a invasão da choleira Morbus na Paraíba, 1856-1862, as condições de saúde da população escravizada, de Rayane de Lima, Brasil, da Universidade Federal da Paraíba. Então, olha aí a minha Paraíba ganhando 2 prêmios. Então, veja, os nordestinos, por isso que eles sabem votar. Eles vão definir o Brasil. E aí ela vai receber também um contato do GT e vai receber 3 livros do GT. E o terceiro lugar, Ancestralidade e Insubmissão no Hip Hop, um estudo do álbum Ladrão, de 2019, de Djonga, de Maria Eduarda Durães Martins, da Universidade Federal de Jataí, que também receba o nosso mais profundo abraço. Ela também vai receber o contato, e ela vai receber 2 livros do GT Nacional de História Cultural. Então, é um grande estímulo, é uma grande alegria a gente incentivar jovens pesquisadores. O Brasil precisa disso, nós temos que lutar para mais cursos de humanidades, nós temos que lutar para mais vagas nas universidades públicas, nós temos que valorizar também as universidades privadas, confessionais, que nos acolhem, que têm programas de pós-graduação sérios e que abrem espaço de trabalho, porque, infelizmente, a universidade pública não tem lugar para todo mundo. E como ela não tem lugar para todo mundo, nós temos que, enfim, criar condições efetivas de trabalho para todos. Todos nós temos que ganhar o nosso pão de cada dia, e que seja com o que nós aprendemos a fazer, que é por meio de pesquisar e ensinar e discutir história. Né? E agora eu vou anunciar também os vencedores do prêmio Sandra Jataí Pesavento. O 4º prêmio, Sandra Jataí Pesavento, em primeiro lugar ficou Camila Jansen de Melo Santana, Um Piá na Urbe, fragmentos de modernização e urbanização nas figurinhas das balas Zequinha, de 1929 a 1948, orientado pela professora Rosane Kaminski, da Universidade Federal do Paraná. Aí depois, a primeira colocada vai ter a premiação, a publicação em e-book da sua tese pela Edições Verona, que depois o professor Robson e a professora Laís vão explicar melhor.
O segundo e o terceiro lugares vão receber menções honrosas, porque as notas foram muito, muito pequenas a diferença. A construção de uma memória, as comemorações do centenário da imigração italiana na colônia Silveira Martins, 1975-1993, orientado por Heloísa Helena Capovilla da Luz Ramos, da Unicinos, um programa de pós-graduação nota 5, que foi descontinuado. Acaba de receber o segundo lugar e a menção honrosa do Prêmio Sandra Jataí Pesavento. E o terceiro lugar é de Fernanda Maria Oliveira Araújo, Goiabas, Açúcar, Mãos Firmes e Tradição, uma cartografia afetiva do saber fazer artesanal da goiabada cascão, orientada pela professora Ingrid Roth Ambrogi, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse é o quarto prêmio. Agora eu abro para o quinto prêmio. Quinto prêmio. Primeiro lugar, Caroline Amorim Gil, Amas, Leites e Farinhas, o problema da alimentação infantil no Rio de Janeiro, da Primeira República, 1889-1930. Gisele Porto Sanglar é a orientadora, a instituição é a Fiocruz. E ela também vai, como prêmio, a publicação do seu e-book. Ellen Rocha Rota, menção honrosa. Judias Brasileiras e Mulheres, os caminhos para a construção de uma identidade feminina diaspórica entre imigrantes judias, na revista Corrente, 1945-1963, orientado pela professora Cláudia Musa Fay, pela PUC Rio Grande do Sul. E, terceiro lugar, e menção honrosa, Malu, intercâmbios culturais, vivências e práticas de sobrevivência de uma refugiada congolesa na cidade de São Paulo. Essa tese foi orientada por mim, a autora é Priscila de Lima Alonso e foi defendida na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tá? Então, agora, parabéns, eu agradeço imensamente a todos e a todas que mandaram seus trabalhos, e agora eu passo a palavra para o professor Robson e a professora Laís, os editores de Edições Verona. Olá, boa noite a todas e a todos os heróis da resistência desta semana intensa de trabalho. Eu gostaria de parabenizar como editora, junto com a professora Laís, editora também da Edições Verona, parabenizar aos vencedores do quarto e quinto prêmio Sandra Jataí Pesavento, de tese, né? E gostaria de reiterar mais uma vez o compromisso da Edições Verona com esse GT, com esse simpósio. Nós estamos muito contentes de receber, mais uma vez, 2 trabalhos para que a gente possa incluir no nosso catálogo. Então, eu gostaria de cumprimentar a Camila Jansen, né, que recebeu o quinto prêmio. Gostaria de cumprimentar também a Rosana. Deixa eu só pegar aqui, gente. A Caroline Amorim Gil, e gostaria de dar as boas-vindas à nossa editora. Bom, os procedimentos que nós realizaremos, né, Laís? Nós enviaremos ainda semana que vem os trâmites e os prazos para a publicação, para que a gente possa viabilizar o quanto antes o lançamento desses livros, né? Geralmente a gente no ano seguinte, tá? Nós temos também uma notícia interessante para os demais vencedores do prêmio, segundo, terceiro e quinto lugar dos respectivos prêmios, que a Edições Verona abrirá a possibilidade de publicar esses trabalhos também com 50% de desconto, 35% de desconto e 20% de desconto, sendo 50% para os segundos lugares, lugares dos trabalhos que foram classificados, 35% para os terceiros lugares e 20% para os quartos e quintos lugares. Então, a gente está muito feliz, foi muito trabalho, gostaria de parabenizar a professora Thalita pela condução da sistematização das avaliações, na montagem do edital. Então, nós estamos muito contentes e esperamos que esses trabalhos possam ver a luz no mercado editorial pelas nossas mãos.
E também gostaria de convidar a todos que estão inscritos no evento a conferir o nosso catálogo. É um catálogo embasado em livros de história, arte e cultura, né? Sobretudo tem a coleção História Cultural, que foi inspirada nos trabalhos apresentados no Simpósio História Cultural. Então, sejam todos bem-vindos a Edições Verona e confiram os nossos catálogos. E a gente vai, semana que vem, né, Laís? Isso, enviar os e-mails e também disponibilizar um cupom de desconto, principalmente para os livros que foram lançados no evento, que é o da Resistência, é o do Almeida Júnior, o do Arnaldo Jabor, o do Arnaldo. Araia Brasil Novo, Música, Nação e Modernidade, os anos 20 e 30, que foi citado durante a conferência de encerramento, e também na mesa da professora Thaís. Esses serão os livros que receberão descontos, tá bom? A gente está muito contente, sejam todos bem-vindos. Eu passo agora a palavra à professora Zemar, né, que vai conduzir o encerramento do evento. Então, gente, acho que é o momento de chegar para agradecer, né? Chegamos ao final de mais um Simpósio Nacional de História Cultural, o 10º. Mais uma vez, a pandemia nos impediu de estarmos juntos, fisicamente, mas não nos impediu, nem nunca nos impedirá de estarmos uns juntos dos outros, dentro dos corações, das mentes e trazendo o melhor dos afetos. Acho que o Simpósio Nacional de História Cultural ele tem uma característica que ultrapassa o fazer ciência, ultrapassa o trazer os resultados de pesquisas e as pesquisas que estão em andamento. Ele faz com que a gente construa amizades, com que a gente construa parcerias e com que a gente estenda a mão um ao outro. Inclusive, que a gente faça ciência sofrendo, como tem sido essa semana inteira, de espera e de angústia, porque me parece que vai chegar 2023 e não chega domingo. Então, foi uma semana de muito trabalho, uma semana de debates profícuos, mas também uma semana muito angustiante está sendo para todos nós. A gente encerra indo daqui a pouco para um debate, mas antes disso, quero registrar o agradecimento à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, que é minha instituição de origem e que abriu suas portas nesse momento para o simpósio, em parceria com a Mackenzie, em parceria com a rede. Eu quero agradecer aos colegas da rede, né, que sempre estão ali conosco, a editora, né, Edições Verona, o Robson, a Laís, que sempre estão conosco e que trabalham incansavelmente, né, somado aos colegas que Rosângela também já mencionou, né, o Alcides, a Thaís, a própria Rosângela, a hora que a gente fala com ela, ela responde sempre com um sorriso nos lábios, né, a gargalhada dela fica em nossa memória. Então, gente, muitíssimo obrigado. A gente quer agradecer também ao CNPq, né, pela ajuda financeira aprovada em edital, ao qual nós nos inscrevemos. Então, é preciso registrar esse apoio ao CNPq, mas também o evento não seria possível sem vocês que se inscreveram, sem todas as pessoas que se inscreveram como ouvintes, como simposistas, como aqueles que vieram apresentar seus trabalhos, os conferencistas, os professores e pesquisadores que estiveram na mesa de diálogo, nas mesas de diálogo, na verdade, com todos aqueles que foram pareceristas, né, pareceristas dos prêmios, enfim. Esse é um evento coletivo, democrático e de muito afeto. E esperamos que daqui a 2 anos, no 11º, nós possamos estar juntos pessoalmente, né? Num cenário político melhor, num país melhor e, sobretudo, comemorando
a alegria de termos vencido, por ora, o autoritarismo e o fascismo. Vamos à luta, domingo, vai ser um dia histórico e espero que de muita alegria e de muita comemoração para todos nós. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. E, por fim, muito obrigado, Rosângela, Rede e ao GT de História Cultural, por ter aceitado vir, mesmo que de forma remota, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Nordeste deste país. Nordeste que tanto me e nos orgulha, tá? E se chegarmos ao extremo de precisarem de asilo, olha, gente, o meu país Nordeste vai receber todos vocês com muito carinho. E nós queremos ir presencialmente, entendeu? Sentir aquela brisa boa, não é verdade, meninos e meninas? E, mais uma vez, eu é que agradeço. Agradeço por vocês serem meus parceiros, agradeço por estarmos juntos e agradeço por a gente produzir conhecimento de uma forma alegre, de uma forma solidária e de uma forma crítica. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada por terem apoiado, prestigiado o GT Nacional de História Cultural, que não existe sem a sua base, que somos todos nós pesquisadores. Tá? Laís, um beijo. Robson, um beijo. Não existem palavras para agradecer o empenho de vocês essa semana. Que eu sei Rosângela, antes da gente apertar o botão aqui da Luciana Gimenez, eu gostaria de agradecer a Laís pela paciência de me aguentar, porque a Laís é uma pessoa muito generosa. Você, ainda bem que às vezes eu me excedo e você está sempre tranquila. Gostaria também de agradecer a Thaís, porque no momento, acho que da maior ápice da confusão, ela fez o que poucos fariam. Né? Ela esteve conosco no momento, acho que mais difícil do evento, ela sabe do que nós estamos falando. Então, meu muito obrigado a Thaís, que é uma pessoa especial, gentil, amorosa, essa pesquisadora brilhante. E o Azemar, né? Que esteve conosco sempre também. Então, muito obrigado por essa comissão tão sine qua non, né? Tão diferente, tão amável, tão essencial para todos nós aqui. Estamos encerrando a atividade. Muito obrigado a todos e a todas. Podemos? Até o próximo.